Olá, bem-vindo ao quinto vídeo da série Lilith e os Comandos de Morte. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Quero pedir para que você que ainda não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse conhecimento, essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, amém? E nesse estudo de Lilith, nós estamos associando Lilith com as características de alguns animais específicos que estão sendo citados em Isaías 34, do 13 ao 15. E eu gostaria novamente de ler esse trecho com vocês, que diz o seguinte: nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos, nas suas fortalezas serão habitação de chacais e moradas de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas, que aqui no original é Lilith, ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á-lhe a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. E nesse vídeo nós vamos falar dos sátiros ou bodes, depende da sua tradução, tá? E das corujas. Eu escolhi falar de ambos em um único vídeo, pois acredito que eles têm suas representatividades em relação a Lilith de uma forma também muito complementar, um complementa o outro. Eles estão ali juntos dentro de uma mesma representatividade do que diz respeito à atuação de Lilith. E nós sabemos que o bode ele representa a Satanás. Existe uma representatividade de Satanás, de Satã com o bode. Todavia, algumas versões traduzem essa palavra para sátiro, e fazendo uma pesquisa dentro das escrituras, a primeira vez que essa palavra no original, que é traduzida como bode ou sátiro, é vista nas escrituras, ela aparece se referindo a Esaú como alguém peludo, né? Esaú sendo alguém peludo, a palavra peludo seria essa mesma palavra que é traduzido para nós aqui em Isaías 34 como sátiro ou bode. Mas em muitos outros casos, na verdade, na maioria dos outros casos, ela parece ser traduzida realmente como bode. Mas também, para alcançarmos uma interpretação e um entendimento mais profundo dessa palavra, nós podemos ver que ela no original, dentro do dicionário, pode significar cabeludo, cabrito ou bode, como um animal sacrificial, ou seja, essa palavra pode ser usada para se referir a um animal que será usado como sacrifício, ou sátiro. É interessante esse detalhe que o dicionário nos traz em relação a essa palavra, que ela pode se referir a um bode possuído por demônios, tá? Mais uma vez fazendo essa analogia aí com essa representatividade do ocultismo, né, de Satanás e do satanismo. Um sátiro também, quando nós vamos pesquisar essa palavra, nós encontramos essa referência dentro da mitologia grega, onde a sua figura é de um homem com metade bode e metade homem. Segundo a mitologia, eles teriam intimidade com as ninfas, né? Bom, dentro disso, o que tem a ver com Lilith, né? Começar ali pelo sátiro ou pelo bode, para depois nós linkarmos com a ação da coruja. Tá? Isso começa a apontar para nós a atuação de Lilith dentro do ocultismo, tá? E de rituais de sexualidade. Nós podemos ver ali o sátiro dentro da mitologia, ele também representa ali uma figura metade de homem, metade bode, que tem intimidade, né? Relações com ninfas, e também representa para nós de uma forma mais bíblica, o sátiro representa como bodes possuídos pelo demônio, né? Então está nos referindo aqui, tá, a atuação de Lilith dentro do ocultismo, dentro de rituais de magia. E nós devemos entender algo, que Lilith ela está totalmente associado à magia, à bruxaria, à feitiçaria e rituais mágicos que também envolvem a perversão sexual. Isto é, Lilith está totalmente relacionada com o ocultismo. No meu livro Expondo as Estruturas, o Trono por Trás de Jezabel, vou deixar o link inclusive dele aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo de forma física ou em e-book, né, de forma digital. Mas desse livro eu falo sobre as representatividades, tanto boas nas escrituras, como também quando as escrituras nos revelam, e também a cultura, a representatividade da cor púrpura e da cor escarlate dentro das trevas. Tá? Então existem significados bons sobre essas cores dentro da palavra de Deus, nós podemos encontrar isso, mas a partir da palavra de Deus nós também podemos encontrar significados e associações distorcidas dessas cores que Satanás perverteu.
e da cor púrpura está totalmente relacionado ao ocultismo, à feitiçaria, à movimentação de Lilith, tá? Então o que nós devemos tomar como entendimento? Lilith, ela está totalmente associada à magia, à bruxaria e à feitiçaria, e principalmente a aplicação dessas questões dentro de rituais de sexualidade, ok? Isso está muito presente. Lilith, por exemplo, ela está totalmente associada à maçonaria, tá? Quando você estuda a maçonaria, você começa a perceber que os maçons mais antigos, né, os de graus mais elevados, eles enxergam essa questão de Lilith totalmente associado à maçonaria. Lilith, ela tem uma aliança, ela tem um vínculo com o ocultismo e ela trabalha trazendo uma sedução. Lilith, como uma figura feminina, né, um demônio de figura feminina, se assim podemos dizer, ela trabalha trazendo uma sedução, ela seduz as pessoas, chamando elas para o oculto. Ela traz essas pessoas para o âmbito do ocultismo, ela usa o oculto, ela usa o mistério, ela usa a feitiçaria, ela apresenta isso como algo bom, né, algo desconhecido, mas bom, e trazendo as pessoas para esse campo de escuridão, enlaçando e amarrando essas pessoas no engano, seduzindo-as pelo oculto, tá? Lilith, assim como nós falamos aqui sobre os sátiros, né, ela também opera na questão da sedução da sexualidade. Lilith trabalha na dimensão da mente, atacando muitas pessoas em sonhos com imagens e pensamentos de perversão sexual. Tá? Muitos chamam isso de íncubos, né, que seriam demônios, né, que aparecem de forma masculina, trazendo como se uma perversão sexual, um assédio sexual em sonhos. E súcubos, que seria na verdade uma representatividade de um demônio com características femininas que aparece em sonho para homens, né, trazendo ali uma perversão sexual e um ato sexual ali de contaminação e impureza. Todavia, não se apegando a esses nomes, né, de íncubos e súcubos, existem de fato espíritos malignos que atuam em sonhos trazendo perversão sexual. Tá? E apesar de Lilith, como nós falamos anteriormente, ter essa face demoníaca, né, seus apelidos de devoradora de criança, né, bruxa, feiticeira, ela trabalha dentro de um lado de sedução e de sexualidade na imaginação das pessoas. Podemos ver isso novamente dentro da cultura, né? Que se nós pesquisarmos, nós percebemos que Lilith, ela começou a passar por uma notável transformação em certos círculos intelectuais seculares europeus, tá? Por exemplo, na literatura e nas artes, quando esses românticos passaram a ter mais a imagem sensual e sedutora de Lilith. Então, apesar de ela ser essa devoradora de crianças, ela também se apresenta, ok? De uma forma muito sedutora, muito sensual, normalmente com o cabelo vermelho, nada contra ruivos, ok? Mas é só uma forma que realmente ela é representada. E na maioria das vezes, Lilith, por meio da pornografia, da erotização infantil, de abusos, imagens de sexualidade na qual nós expomos a nossa mente na época da ignorância, de forma consciente e inconsciente, e por meio dos filmes, né? Ou seja, tudo dentro da cultura, perceba isso. Ela tenta contaminar a mente. Assim também, dessa forma, com essa contaminação na mente, ela acessar sonhos. Os sonhos trazendo perversão, tá trazendo sonhos de contaminação e manifestando espíritos malignos que atuam dessa forma, como íncubos e súcubos também. Ok? Trazendo uma contaminação em sonhos, através da imaginação, através da mente, por essas contaminações, tá, visuais e também de traumas que aconteceram na área sexual ao longo da vida e de uma vida promíscua também, né? E aí entramos nesse aspecto de Lilith também agora, sobre a coruja, pois Lilith trabalha na sedução, como mencionei aqui, usando muitas vezes a imagem, os filmes, né, traumas, enfim, feridas que aconteceram na área da sexualidade para atacar pessoas, homens e mulheres em sonhos, trazendo sonhos de perversão e contaminação espiritual na sexualidade. Mas ela também atua, né, como bode, dentro do ocultismo, com rituais de sexualidade. A Lilith, ela atua dentro da feitiçaria, dentro da bruxaria, e a coruja, ela representa aqui justamente isso, essa sedução pelo ocultismo, enganando e persuadindo as pessoas a entrarem em um caminho ocultista.
E quantas pessoas são seduzidas pelo oculto, pelo que é desconhecido, e nesses dias, nessa temporada, isso nunca ficou tão explícito e tão normal como nós podemos reparar. Basta apenas dar uma pesquisada, você percebe como que virou praticamente uma moda, né? A bruxaria, elementos da bruxaria. A nova era trouxe isso de uma forma muito contemporânea para esses dias e para essa nova geração. Isso nunca foi tão difundido e divulgado como nos dias de hoje. A implementação do zodíaco no dia a dia das pessoas sempre esteve presente, mas dessa vez a magia potencializada em cima do zodíaco tem sido muito divulgada e muito fortalecida dentro da nova era, dentro desta geração. Então nós podemos perceber que o oculto tem seduzido as pessoas. As pessoas têm entrado em caminhos de bruxaria e de feitiçaria na ignorância, não sabendo nem o que estão fazendo direito, estão trazendo maldição sobre a sua vida. Muitas pessoas são levadas pelo engano, seduzidas pelo conhecimento do oculto, que é o que a coruja representa, a sabedoria das trevas, o ocultismo. E esse foi um símbolo da coruja desde muito tempo, onde ela representa a feitiçaria, onde ela representa a bruxaria. Por exemplo, os primeiros registros de coruja, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, eles datam a mais de 15 mil anos atrás, em pinturas rupestres na França. Segundo estudos, devido ao hábito noturno, voo silencioso e suas vocalizações, as corujas já foram consideradas símbolos de mau agouro, presságios de morte e até mesmo bruxas disfarçadas durante a Idade Média. Em algumas culturas africanas, esses animais estão ligados à magia e à feitiçaria, sendo que o povo Swahili acreditava que as corujas traziam doenças às crianças, novamente esse link com Lilith, né? Inevitavelmente ali essa associação. Na verdade, a coruja ela também tem representatividade com outras entidades malignas, mas que formam ali o trono da rainha dos céus, trazendo a mesma associação ali, sendo a mesma estrutura. Mas enfim, eu falo isso no livro Expondo as Estruturas também, tá? Não vou me aprofundar tanto aqui nessa questão para a gente não fugir um pouco do foco aqui do assunto em relação a Lilith em específico. Então Lilith ela acaba introduzindo muitas pessoas ao ocultismo por meio da rejeição, de ataques na identidade. Então ela vem oferecendo poder, status, riquezas, atraindo pessoas jovens também ali para o Demon Lay, né? Outras pessoas mais velhas para a maçonaria, ou para a nova era, ou para a feitiçaria, para o ocultismo. Como eu disse, basta apenas você dar uma pesquisada e você vai ver que esses assuntos ultimamente estão comuns, estão explícitos, né? Não é algo tão oculto, mas discreto. Por quê? Porque a ideia é que isso seja acessível às pessoas, para que pessoas sejam seduzidas por isso e caiam no laço e no engano de Satanás. Então Lilith ela trabalha também nesse nível de sedução, introduzindo as pessoas dentro da magia, aprisionando essas vidas e levando essas pessoas a caminhos de rebelião e enganos por meio de falsas religiões. E como eu citei aqui, uma bem conhecida em relação a isso é a maçonaria. E agora, falando sobre a feitiçaria em si, muitas pessoas estão sendo opressas pela feitiçaria. E para vencermos a feitiçaria é necessário ter uma vida reta diante de Deus, uma vida de consagração, uma vida de oração e palavra. Todavia, Rick Joyner, em seu livro Vencendo a Feitiçaria, ele dá alguns sintomas de pessoas que podem estar passando por esse tipo de luta. Entenda algo, existem níveis dentro da batalha espiritual, existem níveis de ações demoníacas, e um dos níveis de ações demoníacas é a opressão. A opressão não é algo interno, mas é uma pressão externa que te pressiona, e que te força muitas vezes a ceder, a abrir algumas portas, para que você abrindo essas portas, dentro dessa legalidade, Satanás comece a operar de forma mais destrutiva. Um exemplo é de Elias, quando Jezabel libera um decreto de morte, uma sentença de morte, uma ameaça de morte sobre Elias, não foi simplesmente uma ameaça, mas foi um peso espiritual, um comando da rainha dos céus ali, uma opressão liberada sobre o profeta, e aquela opressão externa fez com que até em algum momento ele abrisse a sua boca e pedisse a própria morte, tá? Então o que acontece? Muitas vezes por meio de feitiçaria, bruxaria,
né, magia, pessoas estão sendo atacadas, o povo de Deus sendo atacado por feitiçaria, por bruxaria, essas opressões, esses espíritos de feitiçaria, espíritos de bruxaria, têm vindo com opressão sobre a vida dos cristãos e têm derrubados a muitos sim. Por quê? Porque às vezes não tem uma vida reta diante de Deus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, não tem uma vida de palavra, e se sua vida não é uma vida de jejum também, você está totalmente desprotegido contra esses ataques. Se você não tem uma vida reta, se você não tem uma vida de oração, você é uma pessoa vulnerável, você é uma pessoa que está uma anorexia espiritual, vamos dizer assim, você está fraco. Então você precisa levar a sério a sua vida com Deus e suas disciplinas espirituais. Amém? Então, muitas pessoas estão sendo opressas e quando vem a opressão, elas não sabem lidar com isso, elas não têm uma vida, como disse, né, esses pilares na sua vida, e ela acaba pedindo a morte, ela acaba murmurando, ela acaba reclamando, ela acaba xingando, ela acaba pecando, ela acaba irando e pondo a sua ira ao sol, e daí essa operação acaba entrando nessa legalidade e destruindo a muitos. E como eu disse, Rick Joyner, no seu livro Vencendo a Feitiçaria, ele dá alguns sintomas para que você perceba se você está sendo atacado, né, pela feitiçaria ou por bruxaria. E a feitiçaria, a bruxaria, ela não é somente alguém que sacrificou um animal, alguém que fez, né, algum trabalho para contra você, não é só isso, mas às vezes a fofoca, a inveja já entra dentro da feitiçaria e dentro da bruxaria. Esses sintomas que ele cita aqui, eu vou citar para você, são 8 sintomas, tá? Esses sintomas, eles podem estar presentes na vida de qualquer ser humano e nem sempre, na verdade, na maioria dos casos, não é sintoma disso, mas se você tem experimentado isso sem motivo, de repente você tem experimentado esses tipos de sentimentos de forma inexplicável, você já foi no médico, você já verificou e tá tudo ok, mas você tem se sentido dessa forma, pode ser que seja um ataque de feitiçaria. Eu vou falar quais são eles aqui. O primeiro é um forte e crescente desânimo. Então você começa a ficar desanimado. Segundo, logo depois do desânimo, uma confusão. Você começa a perder clareza de propósito. Você não sabe o que você tem que fazer, o que você tem que executar, o que o Senhor te chamou a fazer. Logo em seguida vem uma forte depressão, e é nessa ordem mesmo, ok, que eu estou citando aqui. Depois dessa depressão vem a perda de visão, você fica com dúvidas do que Deus te chamou para fazer. Será que Deus me chamou para fazer isso mesmo? Será que é meu chamado fazer isso? Será que eu devo estar liderando essa igreja? Será que eu devo estar liderando esse ministério? Será que eu devo estar nessa área profissional mesmo? Será que isso que eu estou fazendo é de Deus mesmo? E começa a ficar em dúvida. Depois é desorientação. Então parece que nada mais faz sentido, o desânimo veio tanto, a perda de visão foi tanta que você fica desorientado, nada faz sentido. Depois vem o afastamento, esse é o 6º ponto, e o isolamento, você se isola, né? Parece muito ali as guerras e a sequência que aconteceu com Elias, né? Quando nós lemos ali Elias abandonando o discípulo, Elias pedindo a morte, Elias achando que estava sozinho, né? Bem parecido. Então, afastamento e isolamento. 7º ponto, desespero. Você fica desesperado, você perde o chão, perde a fé. E o 8º é a desistência. Daí a maneira de lutar em relação a isso é abençoando aqueles que nos amaldiçoam, é amando os nossos inimigos, tá? Jesus disse para que nós venhamos amar os nossos inimigos. Então, se existem pessoas fazendo coisas ruins contra você, você deve orar para que essas pessoas tenham um encontro com Deus. Você deve orar para que essas pessoas sejam curadas, sejam salvas e sejam libertas. Amém? É assim que Jesus nos ensina a fazer isso e a lutar nessa atmosfera. Mas contra a obra de feitiçaria, contra as palavras que estão sendo liberadas, aí sim você amaldiçoa. Não a pessoa, mas você amaldiçoa aquilo que está sendo liberado nas regiões espirituais. Que todo decreto de falência, eu amaldiçoo todo decreto de falência, todo decreto de divórcio e de morte contra a minha vida. Eu amaldiçoo essas sentenças, que elas sequem na raiz em nome de Jesus. Mas essas pessoas que têm feito isso, em nome de Jesus, que elas tenham um encontro contigo, que elas sejam salvas, que elas sejam libertas. Porque é assim que Jesus nos ensina a lutar e a se posicionar dentro dessa esfera de batalha. Amém? Então espero que tenha ficado claro esse vídeo, recapitulando aqui para você a representação de Lilith como bode ou sátiro, né, também, que representa o satanismo. Lilith está totalmente associada ao satanismo,
à maçonaria, a essas religiões satânicas. Ela está totalmente associada a isso, a rituais de perversão sexual. Lilith está totalmente associada à magia que envolve a sexualidade. Lilith está totalmente associada a ataques noturnos de sonhos e perversão sexual. E como você lida com isso? Limpa a sua mente. Ora, Senhor, em nome de Jesus, tira toda a contaminação, toda a impureza da minha mente. Limpa a minha mente de toda a sujeira, de tudo que eu me permiti ser exposto, né, consciente ou inconscientemente. Eu peço perdão, me arrependo, mas limpa minha mente em nome de Jesus e unge sua mente com óleo. Amém? Peça para o Senhor fazer essa limpeza na sua mente, tá? E Lilith também trabalha como a coruja, seduzindo as pessoas para o ocultismo, tá? Fazendo com que as pessoas elas entrem em um caminho de rebelião, de feitiçaria e de magia, se envolvendo nisso como se fosse algo normal, como se fosse algo legal, mas na verdade é Lilith enlaçando e cegando o entendimento dessas pessoas para que não vejam a glória de Jesus Cristo, transferindo sobre elas uma sabedoria demoníaca e caída, tá? Então Lilith ela trabalha seduzindo pelo oculto. Também espero que isso tenha ficado claro para você. Espero que você perceba como isso está dentro dos filmes hoje em dia. Tudo isso que nós estamos falando aqui está dentro das séries. E pessoas elas estão aderindo isso como se fosse algo normal. Mas não é. É a atuação de Lilith introduzindo elas no oculto. Introduzindo elas na perversão. Amém? Então devemos orar, devemos vigiar. Eu quero agora orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, limpa a mente, Senhor, dos meus irmãos, limpa a mente daqueles que estão assistindo esses vídeos, Pai. Tira, Senhor, todo o ovo, toda a contaminação de Lilith no hemisfério direito dessas pessoas, que é o hemisfério da imaginação, da criatividade, do hemisfério cerebral direito. Limpa e purifica com teu fogo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, e todo laço, todo engano do ocultismo seja quebrado agora. Em nome de Jesus Cristo. Que os olhos dos corações dos meus irmãos se abram para ver a glória que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Guia-nos, Senhor, na Tua palavra. Guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. E nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. E que possamos ser luz no mundo e sal da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.